Minha irmã, meu irmão, estamos aqui no Morro da Cruz, em Oeiras, e queríamos convidá-los a ter uma visão panorâmica da cidade de Oeiras para compararmos com essa que você está vendo aí agora no seu vídeo. É uma aquarela que mostra a primeira imagem da Vila da Mocha. Vejam, e agora vamos conversar com o professor Júnior Viana, que é um historiador, professor aqui em Oeiras. Quem é o autor dessa aquarela e será que ela traduz com alguma fidelidade o que era realmente a vila à época, Júnior? Essa aquarela ela é atribuída a Antônio Galuzzi, que é um especialista nessa arte do século XVIII, e alguns elementos vêm com muita fidelidade. Sobretudo a Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória, que na época não era catedral, era apenas uma matriz. E o que nos chama a atenção quanto a essa aquarela é que a igreja ainda falta uma torre, que era uma estratégia da época dos jesuítas, sobretudo da Igreja Católica, e não construir duas torres para dar uma ideia de que a igreja estava em construção. E, consequentemente, continuar arrecadando. Exatamente. Ela era uma maneira de tirar o óbulo dos fiéis para continuar. E existia também a história do imposto que incidia sobre a igreja uma vez pronta. Isso procede? Isso procede. Então, por isso que as igrejas, ou elas faziam as igrejas com duas torres diferentes, ou não fazia a segunda torre, para dar uma ideia de que ela ainda estava em construção, para poder estar agariando esses impostos naquele período. E a igreja de Oeiras, ela tem essa característica. Mais do que uma coisa factual, a gente tem uma coisa impressa, que é essa aquarela do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, que traz com muita precisão essa realidade histórica nossa. Estamos agora à margem do que fora um riacho. Na verdade, hoje é só um esgoto a céu aberto, que é o Riacho da Pouca Vergonha. E o Júnior vai explicar o porquê desse nome tão, digamos, singelo. No caso, a gente está aqui entre dois riachos. O Riacho Pouca Vergonha, esse nome se perdeu no tempo de quando ele mas atribui-se ao fato de que as lavadeiras, naquele período escravas, ficavam seminuas lavando a roupa, sobretudo dos brancos, como assim eles chamavam as pessoas de posse. Então, as senhoras, quando iam para a igreja do Rosário, ou então ia para a casa de uma outra senhora, dizia: esse é o Riacho da Pouca Vergonha, atribuindo ao fato das mulheres estarem seminuas. Ali, ao fundo, vocês estão vendo, é a famosa ponte, é Zacaria de Góis o nome dela? Zacaria de Góis, essa ponte é a Zacaria de Góis, quando a carruagem, os carros de boi, atravessaram a famosa grande ponte. Essa ponte era considerada assim uma obra monumental. Com o cofre, aí Júnior, os oeirenses disseram: pronto, a cidade caiu em prantos, a mudança era irreversível. Ali já seria o sinal de que era irreversível o ato da transferência da capital. Foi a última esperança que os oeirenses naquela época nutriam, era o cofre público. Enquanto o cofre estivesse... Esse aqui, que era a questão do erário... Não era só a questão do dinheiro, era o símbolo também. Então, quando ele foi para Vila do Poti, na Chapada do Couriço, não, acabou. Aí foi choro, ranger de dentes. E dizem os mais afoitos que até o sino da catedral tocaram em sinal de pesar, um dobre. Depois de 92 anos sendo capital do Piauí, perdia naquele momento a sede administrativa. Vamos agora ver um pedacinho do Riacho da Mocha, conhecido como o Mocha, que foi exatamente o riacho que deu nome à vila, que depois seria Oeiras, em homenagem ao Marquês, não é? de Pombal. Vamos lá? Minha irmã, meu irmão, olha aqui a nossa retaguarda, o que sobrou do Mocha. Mocha é o riacho que deu nome à vila. E para você, que é mais novo, mais jovem, mocho é o gado vacum, ou seja, a vaca, o boi que não tem chifre. Então, seguramente, Júnior, essa coisa tem a ver com vaca, com gado, porque aqui era uma fazenda. Com certeza, a toponimia do riacho está ligada à atividade pecuarista desenvolvida naquela época e, consequentemente, a gente gosta de reduzir palavras, era um nome primitivo, era Riacho da Vaca Mocha. E a gente terminou colocando somente o Riacho da Mocha. E depois virou só o Mocha. Bem, em que ano exatamente
Isso aqui foi transformado em freguesia e depois em vila. Tem todo um processo. Primeiramente, essa nossa região, lá pela segunda metade do século XVII, se tornou uma grande estrutura feudal da Casa da Torre. Logo em seguida, a própria Igreja Católica se apodera lá por volta de 1696, é quando é criada a freguesia de Nossa Senhora da Vitória, e já nos primeiros anos do século XVIII, começou a ter uma grande quantidade de pessoas morando nessa região. Então a igreja sentiu na necessidade de efetivar uma vila, porque naquela época não existia uma dissociação entre igreja e política. E o Estado. Exatamente, As coisas era se muito fundiam, junto. Então, percebendo que a freguesia ela estava realmente dando resultado nessa região, o rei de Portugal efetivou a criação da vila em 1717. Oeiras é uma cidade, é a 12ª vila do Brasil, de 1717, preste a completar 300 anos, é a cidade mais antiga que nós temos. Então, um ano depois, ela foi levada à categoria de capital, mas só que com a questão burocrática, esperamos 40 anos para que fosse efetivada, para a chegada do primeiro governador, que chegou aqui em 1759. Aí o João Pereira Caldo. Estamos aqui agora no coração de Oeiras, coração mesmo. Esse mapa que nós mostramos na abertura da matéria já evidencia a igreja, não com esse perfil que ela tem agora, mas você vê claramente a igreja, que é as cidades portuguesas nasciam em torno de igrejas, efetivamente. Mas, meu irmão, me diga aqui, um pouquinho da história dessa igreja. Em que ano ela começou a ser construída e quando ela foi efetivamente terminada com o perfil que ela tem agora? Essa igreja ela é a primeira do Piauí, desde que se refute esse fato. Ela é de 1697, foi construída muito rápido, num intervalo de pouco mais de 2 meses. Isso? Muito rápido? Muito rápido. Ela foi construída com 24 passos de comprimento e 12 de largura. Era uma coisa muito pequena. Era uma espécie de uma tapera. Era feito de carnaúba? Não seria nem de carnaúba, mas de pau de pitomba. Enfim, era de taipa. Né, seria a proposta de taipa. Depois é que ela foi ganhando essa dimensão arquitetônica. Para se ter uma ideia, a Casa da Torre, que era aquela instituição aristocrática daquela época, poderosíssima, ela sentiu que a construção da igreja seria uma espécie de entrave para eles. Então eles mandaram atear fogo na igreja, uma maneira de inibir a construção e a presença, porque eles entendiam que igreja iria atrair uma grande quantidade de pessoas e, consequentemente, ia limitar as terras dele. Então, eles atearam fogo. O padre daquela ocasião era o padre Tomé, não se intimidou, por mais que ele tenha saído da cidade. Ele enviou uma missiva para o bispo de Olinda, da qual nós pertencemos naquela época. E nunca, jamais visto na história do Brasil, professor, um bispo sairia da comodidade de sua cátedra lá no litoral, em Olinda, e vinha para o interior, nos sertões de dentro. Então, o Dom Frei Francisco de Lima veio aqui para realmente ter essa noção do que tinha acontecido aqui, e imediatamente os curraleiros da Casa da Torre se fizeram presente, fizeram essa negociação e de fato concordaram com a criação da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, que é a mais antiga paróquia do Piauí. Bem, mas vejam a beleza da igreja. Por favor, não tente comparar isso com as igrejas de Ouro Preto, de Tiradentes, de Mariana. Por favor, estamos falando de uma província muito pobre que é o Piauí. Mas olha a beleza, isso é pedra de cantaria, trabalhado por artesãos com enorme competência. É uma igreja belíssima e que merece ser conhecida.